Esse é o Boss DR01S. Trata-se de uma máquina de ritmos e percussão eletrônica da Boss. Esse equipamento conta com a premissa de sons orgânicos, ou seja, sons mais próximos do real. E ele é bem fácil de operar, ele tem uma interface bem intuitiva. A minha ideia é gravar um vídeo direto, sem edição de imagem e som, e demonstrar o funcionamento básico do DR. O som, inclusive, é captado pelo próprio celular. A sonoridade do equipamento e da saída de linha são melhores que o áudio deste vídeo. Ele tem, por exemplo, um alto-falante frontal aqui para que você não tenha que ligá-lo em uma mesa de som, numa caixa ativa, para ouvir o som enquanto configura. Ele conta com uma série de sons de instrumentos de percussão e também bateria, que podem ser utilizados de forma individual ou em grupo. Os principais são, aqui no primeiro botão, shakers e maracas, tamborim, pandeiro e claves no segundo, palmas e bongô no terceiro, congas no quarto. O quinto é o que eu mais faço uso, que é o cajón. As variações de bateria estão no sexto e por último temos o metrônomo. Ainda falando sobre o painel, os principais botões são liga e desliga, botão de controle do tempo, que é o ajuste do andamento, da velocidade da música, a variação para mudar a configuração dentro do instrumento selecionado, por exemplo, são 40, 50 tipos de cajón, então é aqui na variação que a mudança é feita. O volume, que define ou volume individual ou volume geral do equipamento, o botão Beat, que altera o compasso, e o favorito para salvar as configurações previamente realizadas. Eu estou operando o equipamento com 6 pilhas AA, a famosa pilha pequena, que ficam aqui neste compartimento. Os outros itens aqui da parte traseira dele são a entrada auxiliar, saída de linha para conectar, por exemplo, numa mesa de som. Aqui, para utilizar um foot switch, eu, por exemplo, tenho esse outro pedal aqui da Boss, que é o FS5L, que está aqui do lado. Eu vou mostrar daqui a pouco como que ele funciona. E aqui a entrada para a fonte de alimentação. Eu recomendo a leitura do manual deste equipamento. Eu sei que é uma coisa que desagrada muita gente não gosta, eu muitas vezes não sou fã também de fazer leitura de manuais, mas o ponto aqui é que esse equipamento tem uma série de subfunções, então é necessário ler o manual para entender e operar melhor o DR. O manual não é cansativo, não é complicado, então faz sentido gastar um pouquinho de tempo para entender melhor o equipamento. Vou tentar não me empolgar e seguir logo com o vídeo. Ligando o Boss. Este aqui é o compasso que está configurado aqui no Beat, e 75 é o tempo que está previamente configurado. Eu costumo previamente gravar todas as músicas, gravar aqui pelo celular mesmo as músicas que eu vou cantar na igreja, né? Eu sou músico de missa, então eu tenho em mente o ritmo básico dela, o ritmo básico que eu quero fazer o acompanhamento. Então eu meio que vou cantarolando mentalmente a música e construindo o ritmo no DR. Costumo começar sempre pelo cajón e vou adicionando este instrumento e outros instrumentos e fazendo as variações. Então, por exemplo, como que funciona? Liguei aqui o cajón, ele está aqui na configuração 40. Ele tem, vou colocar aqui na 01 e dar um play. Este é o som mais básico do cajón. Ele tem um total de 61 variações. Então são muitas possibilidades, precisa de um pouco de paciência nessa hora, justamente para encontrar o tipo de som que é o que você está procurando, o tipo de som que te agrada. Então eu adiciono aqui o cajón, vou voltar aqui a alguns itens da configuração, vou selecionar esse 40, dou play. Na sequência, o que eu faço? Vou colocar aqui um shaker. Poxa, não gostei muito desse shaker, vou procurando as variações dele, mudando aqui enquanto ele toca mesmo. Gostei dessa variação 5, posso fazer a mesma coisa com tamborim, claves, não gostei, vou procurando uma que me agrade. Se eu não gostei de nenhuma, se eu acho que não cabe nenhuma, eu simplesmente desativo a função, não tem problema. Da mesma forma, posso colocar aqui o bongô, somzinho de bongô ao fundo. Quero colocar uma conga. Quero colocar uma bateria. Poxa, essa bateria não tá legal. Vamos mudar aqui a bateria. São mais de 90 opções de bateria. E vou procurar uma bateria que me agrade. É necessário, obviamente, passar uma a uma até que você encontre uma bateria que encaixe no som que você está procurando. Vamos supor que
gostei dessa bateria 12 e acho que agora o carrom tá sobrando, não preciso mais do carrom. Então simplesmente removo o carrom do vídeo. Vou diminuir um pouco o volume geral para mostrar uma configuração interessante, que é o de volume individual. Vamos supor que essa bateria, eu gostei do som dela, mas eu acho que ele está muito alto. Então eu aperto aqui o botão de bateria e posso diminuir o volume individual deste instrumento, assim como posso também aumentar para destacá-lo. Percebam que agora o som da bateria está inclusive cobrindo os demais. E da mesma forma, poxa vida, não quero mais as congas, posso remover a conga. Encontrei essa configuração que me agradou. O que eu faço? Eu salvo ela como um favorito para fazer uso e depois parto para a próxima configuração. Como que eu salvo o favorito? Eu aperto e seguro este botão por 2 segundos, ele começa a piscar. Este favorito 15 já é um favorito que eu uso, então eu vou subir lá para o favorito de número 30, que eu sei que é um favorito que eu não estou usando. Subi aqui na variação para o favorito 30, aperto aqui por mais 2 segundos, pronto, o favorito está salvo. Agora eu posso mudar aqui qualquer variação, aciona aqui o favorito, eu posso colocar, por exemplo, numa variação 12, que eu sei que é uma variação minha, tá com essa sonoridade. Se eu navegar até o 30, olha aqui aquela configuração que fizemos há pouco enquanto gravo o vídeo. Então tá aqui. Durante a execução, também é possível alterar os parâmetros. O que eu quero dizer com isso? Fiz aqui mentalmente, ou então mesmo no acompanhamento de um violão, mas depois na hora que eu voltei a tocar, achei que ficou rápido demais. Então eu venho aqui, dou um play, posso vir aqui e alterar o tempo, por exemplo. Percebam que a sonoridade, o som vai ficando mais lento. Da mesma forma, eu posso aumentar o tempo. O tempo vai até 300 e o limite inferior é 40. É justamente por isso que é importante gastar um tempo com este equipamento, principalmente com a leitura do manual. Entendam uma coisa, eu fiz aqui essa alteração de tempo, mas eu não fiz a edição do favorito, tanto que se eu voltar aqui para o 29 e subir novamente para o 30, ele está exatamente naquele mesmo tempo que configuramos anteriormente. Como que eu vou editar esse favorito? Para o som, venho aqui no Edit, o favorito está piscando, agora eu posso vir aqui, por exemplo, e alterar o tempo para 100. E dou um play para ver se isso me agrada. Não, ainda está rápido. Enquanto o som toca, eu posso vir aqui diminuindo o tempo, não tem problema nenhum. Cheguei à conclusão que o 80 me agrada, mas está faltando alguma coisa. Vamos tentar adicionar de novo o tamborine? Poxa, gostei. Então paro o som e pressiono novamente por 2 segundos o favorito, ele começa a piscar. Eu posso salvar ele como um novo favorito ou posso subscrever, ou seja, apagar aquele favorito anterior substituindo por esta nova configuração. Uma configuração adicional interessante para se fazer é a de nível de reverb do som. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui só a bateria tocando e vou adicionar reverb ou remover o reverb. Como que eu faço isso? Eu seguro o botão de Exit e altero aqui com o botão de volume. Então percebam que quanto mais eu tiro o reverb, mais seco este som fica. Quero adicionar reverb. O som vai dando aquela crescida natural de quando a gente adiciona reverb. Novamente, é necessário gastar um tempo justamente para entender o funcionamento disso tudo. Tenho aqui este pedal, esse pedal controlador. O manual recomenda que todas as vezes que o pedal vai ser conectado ou desconectado, o boss seja desligado. Conecto aqui o P10 no pedal, nada demais. E conecto também na parte de trás dele. Faço a ligação. Isto não basta para começar a usar o pedal. É necessário
configurar o pedal. Eu, por exemplo, utilizo ele como Start-Stop. Então, todas as vezes que eu vou fazer uso do pedal, eu venho aqui e aperto Start. Aqui no caso, como ele está desconfigurado, ele entrou numa função qualquer. Vou voltar aqui para aquele favorito 30 que estávamos utilizando e vou mostrar como que é feita a configuração. Então, eu seguro aqui, eu saio da configuração de favoritos, eu seguro aqui o botão de variação para cima e pressiono novamente. Pequeno erro operacional aqui, como eu falei, o vídeo é direto, o vídeo não tem edição. Então, como que eu faço? Eu desligo o Boss, seguro o botão de variação para cima e ligo. Fiz a ligação, ele já entra aqui nesta tela um pouco diferente. O que eu vou fazer para configurar a função que eu quero? Eu simplesmente aperto ela. Apertei aqui o Start Stop. Agora eu desligo novamente o Boss. Espero 2 segundos. Ligo o Boss. Vou colocar aqui de novo naquele nosso favorito de número 30. E olha que interessante. Agora, ao apertar o pedal, ele já inicia a sonoridade, já inicia a função. Da mesma forma, se eu aperto novamente o pedal, ele para. Eu acho isso extremamente interessante. É possível utilizar um pedal com 2 botões. No caso de um pedal de 2 botões, dá para colocar, por exemplo, a mudança de favorito, ou de acordo com a sua necessidade, ou mesmo criatividade. Entenda uma coisa, o DR01 ele não vai substituir totalmente um baterista ou um percussionista, mas é extremamente aplicável de acordo com as necessidades. Eu, por exemplo, sou músico de missa, toco na igreja sozinho. Ter uma percussão leve me ajuda demais na sonoridade. Talvez para quem faça barzinho de voz e violão ele também caia bem, mas substituir de verdade um baterista em uma banda ele já não consegue suprir de verdade, principalmente por conta da interação humana. Um exemplo simples é a questão de quando os músicos se empolgam e aceleram ou mesmo atrasam a música. Com o boss não tem conversa, ele vai tocar sempre naquele ritmo, naquele tempo seguido, ele vai respeitar isso. Não tem aquela correção natural que o baterista, que o percussionista, que o baixista faz quando percebe que o cara do violão ou da guitarra se empolgou e acelerou um pouco. Se o resto da banda sai do tempo, ele vai permanecer lá tocando no tempo original programado. Eu vou tocar 2 das músicas que eu utilizo para demonstrar de fato o boss com o violão. Vou tocar 2 músicas bem simples. A primeira delas é o meu soundcheck. Eu sempre utilizo essa música justamente para acertar aqui a questão do volume do violão, o volume do microfone, o volume do próprio boss. Ela é bem simples. Eu fiz o acionamento do boss com o meu pedal, justamente para que eu não tenha que, por exemplo, dar o play por aqui, ele começa a tocar e aí então eu corro atrás da música, começando a tocar, espero o tempo e começo. É uma possibilidade fazer desse jeito? Também é, inclusive tem algumas músicas, por exemplo, que eu primeiro inicio o boss e depois eu entro com o violão ou entro com a voz. Uma coisa interessante de se falar neste momento é que essa música é uma música bem simples, né? Então é uma configuração que só tem aqui um shaker de leve e um carrom. Agora eu vou entrar aqui com outro favorito, que ele já tem um pouco mais de sonoridade. Este especificamente, eu gosto de fazer a entrada dele justamente com o próprio boss. Então eu poderia, por exemplo, iniciar por aqui. Ele tem ali o shaker, tem ali o tamborim, tem o bongô, tem a bateria, então para isso eu não usei o carrom. Então eu sempre inicio ele primeiro, vou parar aqui novamente, então faço o início dele.
música bem simples também, como eu disse antes, eu sou músico de missa, então no meu caso não tem tantas complicações, não tem tantos adicionais. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Como eu comentei anteriormente, já acho que é a terceira vez que eu falo isso, eu sou um músico de missa, então ele me ajuda muito no preenchimento do som para não ficar aquela coisa vazia somente de voz e violão. Se você é um músico de barzinho, você pode explorar, por exemplo, os 50 configurações de favoritos que ele tem e até mesmo reutilizar essas configurações, né? Não é porque você fez um favorito que ele vai servir especificamente para uma música. Ali no seu caderninho, no seu controle de repertório, você vai utilizar lá, por exemplo, música 1, favorito 10, música 15, favorito 10 também. E dessa forma você vai conseguir utilizar este equipamento para tocar todo o seu repertório. O que é difícil fazer com ele é algum tipo de improviso. Vamos supor que alguém no boteco grite, toca Raul. Se você não souber de cabeça uma configuração que se aplique numa música do Raul, que de repente você não ensaiou, você pode não conseguir utilizar. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que ele te ajude ou a sanar a curiosidade ou mesmo na opção de compra do Boss. Forte abraço!